Opa, estamos aí de volta com o nosso programa Entre o Céu e a Terra. Aqui a gente vai falar sobre os desafios da vida material enquanto a gente busca a nossa evolução espiritual. Sou Fernando Vidia e a gente vai para mais uma reflexão profunda, importante. A gente vai falar sobre afinidade de almas. Esse é o nosso tema de hoje. Afinidade de almas, almas afins, não almas gêmeas, tá? A gente vai falar sobre essa afinidade. Reconhecer pessoas pela energia ou ainda pessoas maravilhosas que cruzam o nosso caminho e transformam a nossa jornada. Bora refletir? Então vem comigo para a nossa historinha de abertura. Imagine só, todos os dias, aquela pessoa comum, assim como eu, assim como você. Essa pessoa que enfrenta batalhas que quase ninguém vê. Enfrenta momentos de dúvida, cansaço, medos silenciosos. E tem dias em que a vida parece estar pesada demais para ter que carregar tudo sozinho nas costas. Mas, em certos momentos da caminhada, aparece alguém para caminhar ao lado dela. Pode ser um amigo, pode ser um companheiro, um familiar, pode ser alguém que chega sem fazer muito barulho, mas que traz acolhimento, traz compreensão, traz apoio verdadeiro. É uma pessoa que não necessariamente vai resolver ali os problemas, mas ela vai ajudar na travessia, ajudar a superá-los. É aquela pessoa que te distrai, te ouve ou te faz rir, ou ainda age como um ombro amigo, uma pessoa que pode simplesmente estar ali para te ouvir, alguém que não vai te julgar, você pode até ali chorar um pouco e desabafar. Por vezes, só a presença dessa pessoa, mesmo em silêncio, já é o suficiente para te fazer muito bem. Traz uma boa energia e só isso, parece que já basta, já é o suficiente para ajudar a transformar o seu dia. Isso porque é muito interessante, porque existem conexões que por si sós já aliviam o peso que a existência nesse mundo parece já trazer para nós. Tem pessoas que com uma conversa, uma escuta sincera, uma simples presença, já nos ajudam a organizar a nossa mente e o nosso coração. Talvez sejam aquelas afinidades que foram construídas já de outras encarnações, encontros e reencontros que a alma ela tem, pessoas que ela reconhece de alguma forma. E é o dia a dia que mostra e nos prova que nem toda ajuda que a gente vai receber vem de respostas e soluções mágicas definitivas que vão chegar por aí, para os obstáculos que a gente tem e passa na nossa jornada. Às vezes essa ajuda vai vir através de alguém que simplesmente só chega e permanece ao nosso lado quando tudo parece que está difícil. Mas essa presença traz um apoio necessário para a gente trazer de dentro de nós uma energia extra que a gente estava precisando para continuar. E pode ser que uma das maiores riquezas da experiência humana seja justamente essa. Descobrir ou relembrar que algumas conexões pessoais têm o poder de transformar a nossa realidade. Tem essa capacidade de fortalecer o nosso ser durante o caminho que a gente tem que trilhar. Uau! Isso me faz refletir muito a respeito de pessoas que já passaram pela minha vida e que foram simplesmente transformadoras. Pessoas, às vezes, que já nem estão presentes na minha vida mais, já nem fazem mais parte do meu dia a dia, mas que em algum momento fez, né? Pessoas que fizeram e tiveram um papel fundamental em instantes que eu pude refletir e entender, nossa, essa dificuldade que eu estou passando é enorme, esse desafio que eu estou passando está muito difícil. E de repente uma palavra, um sorriso, vem cá, deixa eu te dar um abraço, isso fez toda a diferença. Você consegue reconhecer pessoas que na tua vida fizeram ou fazem essa diferença? E é muito interessante porque são conexões e pessoas que estabelecem conosco
essa afinidade, essa sintonia, e isso vai além de aparência, isso vai além de interesse, é atitude, é um gesto, é uma forma de se conectar, de se comunicar, é simplesmente estar ali, e por estar ali, você sentir, não estou sozinho nessa situação, não estou sozinho nessa jornada. Então, o intuito dessa pessoa não é tirar de nós uma dor, um sofrimento. O propósito dela não é esse necessariamente. Mas a presença dela ali possibilita que a jornada, que a caminhada fique mais leve. Então, são pessoas que parece que atuam como um abrigo para nós em dias difíceis. Quando está aquela tempestade caindo, aquela chuva, é aquela pessoa que parece que nos distrai, que ajuda a gente a tirar o foco do problema, desviar o nosso pensamento de situações desafiadoras e permite a gente ter apoio. Mas pode também ser aquela pessoa que vai nos defender, aquela pessoa que no instante de fragilidade vai nos acolher e pode dizer para nós o que você precisa que eu faça por você, como eu posso contribuir nessa situação. São os anjos que parece que Deus manda na nossa vida, que estão ali para nos ajudar. E às vezes, esses anjos somos nós mesmos. Já pensou que você pode ser ou ter sido aquela pessoa e a afinidade de alma de um outro alguém? Você pode ter sido aquele ou aquela que deu suporte emocional para alguém que estava precisando, que a sua presença e energia foi o que bastou e foi o suficiente para contribuir no instante da jornada de alguém, e pode ser que esse alguém já nem esteja na sua vida mais, mas que lembra de você, lembra perfeitamente do impacto positivo que você trouxe na vida dela. Quantas pessoas cruzam seu caminho no dia a dia? Quantas pessoas com quem você já interagiu, às vezes de uma forma tão espontânea, em um determinado momento? Mas uma palavra sua, um gesto seu, parece que foi fundamental para que aquela pessoa pudesse ter recebido algo que ela precisava tanto. E às vezes você foi o instrumento universal, o instrumento divino, o canal de comunicação espiritual para entregar para aquela pessoa o que ela estava precisando. Pode ser através do seu trabalho, pode ser através de um auxílio espiritual, num grupo que você participa, num templo, numa igreja, num centro. Pode ser alguém da sua família, um amigo, um conhecido, vizinho, um colega, não importa. Às vezes a gente é aquele combustível que estava faltando para a chama da motivação do outro poder se acender com mais vigor. Às vezes alguém estava desmotivado, você foi lá e deu uma injeção de ânimo naquela pessoa. Então pense só o quanto você foi ou tem sido agente motivador na vida de alguém. Perceba só se ao seu lado existem pessoas que fazem a diferença nas vidas dos outros. Você sabe escolher também pessoas que vão te impulsionar para ser alguém melhor, que vão te incentivar em ser a sua melhor versão? Ou você está próximo de pessoas que, ao invés de te ajudarem, na verdade, parece que elas te puxam para trás? Existe uma frase, autor aqui desconhecido, que diz assim: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Quais são essas 5 pessoas na sua vida? Você sabe reconhecer? E você percebe se essa média é uma média que te impulsiona para cima, ou é uma média que te impulsiona para baixo, ou é uma média que te estagna? Nós devemos saber fazer boas escolhas e sermos seletivos em quem entra e permanece na nossa vida. Se essas pessoas que se aproximam fazem a gente ser uma pessoa melhor, se nos incentivam a buscar nos aprimorar a nossa forma de pensar, a nossa forma de se comportar. Se essas pessoas nos incentivam a olhar adiante e falar assim: nossa, em relação ao meu futuro, como eu estou
me organizando, me programando para viver uma vida maravilhosa lá na frente. Ou seja, não estão preocupadas em usufruir e aproveitar só o momento presente, mas estão preocupadas também em quem você vai se tornar. Então, se alguém que está no seu círculo de amizade chega para você e fala assim, você tem pensado no seu futuro? Como você quer vivenciar os seus próximos 10, 20 anos? Você já parou para pensar, para refletir a respeito? Daí você olha e fala assim, nossa, talvez não. Mas é muito interessante você ter perguntado isso, porque é uma oportunidade interessante eu poder ter um planejamento de futuro. Alguém que chega e diz isso para você é porque está genuinamente interessada com o seu bem-estar, em fazer você ter, no mínimo, um instante para refletir sobre como você quer viver os dias vindouros. Até porque o tempo vai passar de qualquer jeito, para todo mundo. A gente pode simplesmente deixar o tempo passar. Daí passa 5, passa 10, passa 15, passa 20 anos e nada muda na nossa vida. Ou a gente, sabendo que o tempo vai passar, já começa a se preparar para o passar do tempo. Se você está cercado de pessoas que estão preocupadas em quem você vai se tornar, no sentido de impulsionar você para ser melhor, então, olha, parabéns. Você está selecionando bem as pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que estão genuinamente interessadas por você. Agora, se as pessoas que estão ao seu redor não estão nem um pouco preocupadas com você, não estão preocupadas se você também vai se tornar uma boa companhia para elas no futuro, isso não é ser egoísta, não. Isso é ajuda mútua. Mas elas não estão preocupadas com nada, então, assim, que diferença faz talvez elas estarem ou não na sua vida? Será que elas são meras distrações no seu caminho, na sua jornada? Não significa que não temos que ter compaixão e empatia para com as pessoas que estão ao nosso redor, para o nosso círculo de amizades, não é isso. Mas qual o impacto que elas estão trazendo para a sua vida? E mais, qual o impacto que você está trazendo para as vidas delas? Será que a sua postura, o seu jeito de ser, inspira as pessoas que estão ao seu redor a serem pessoas melhores? Ou o seu jeito de ser, a sua forma de pensar, a sua postura, o exemplo que você dá? Olha, isso é muito importante, né? O exemplo. Qual é o exemplo que eu dou? Às vezes eu não percebo. Exemplo através de atitudes, né? Será que o exemplo que você dá é transformador na vida dos outros? Possibilita que os outros sejam uma versão melhor de si? É claro, a gente não vai estar a todo instante falar, olha, se melhore, se aprimore. Seria até chato, né? Nos reunimos em grupo e não usufruímos, aproveitamos e nos distraímos, né, naquele momento. Não, a gente só fica cutucando o outro, um ou outro. Ó, versão melhor de si, aprimore, se não sei o quê, ó, isso aqui. Nossa, é chato. Você ficaria apontando para os outros, julgando, criticando. Não é esse o propósito, é esse o intuito também. É a gente entender que tem momento para tudo. E de forma espontânea os assuntos vêm. E a gente tem a oportunidade de falar sobre a vida, sobre passado, presente, futuro, sobre os nossos anseios, sobre as nossas preocupações. E em conjunto poder refletir, fazer uma análise em grupo e uns ajudarem os outros ali. Às vezes é uma pessoa que está ao seu redor, às vezes são mais pessoas, um grupo. Fato é, quem são as pessoas com quem você mais convive? Volto a esse ponto. Elas te impulsionam a ser uma pessoa melhor ou elas simplesmente não estão fazendo tanta diferença na sua vida nesse sentido? E você, quem é na vida dessas pessoas? Qual o seu papel ali? As suas relações, no fim das contas, trazem acolhimento para você ou trazem desgaste para você? Porque tem presenças, companhias, amizades que drenam a nossa energia. São vampiros energéticos na nossa vida. Isso quando a gente não é um desses vampiros energéticos. E aí me diz, reflita comigo, será que você é um vampiro energético na vida de uma outra pessoa? Quais são essas relações que você tem cultivado? São contatos superficiais ou são relações verdadeiras, genuínas, de apoio mútuo? Então, quando a gente fala sobre afinidade de almas, a gente vai entender o quê? Que nós vivemos em sociedade, vivemos em grupo, e somos almas que entram em sintonia com outras semelhantes, a nível de ideias ou dentro de o que podemos dizer uma tribo, pessoas com quem nós podemos nos comunicar
interagir e que representam alguém com um estilo semelhante ao nosso. Podemos não concordar em muitas coisas, ou seja, as ideias podem não bater necessariamente, mas parece que olhamos um para o outro e percebemos afinidade, seja na forma de se vestir, seja num jeito de ser, uma filosofia de vida mais ou menos parecida, talvez. Nós nos conectamos com essas pessoas. E à medida que a gente evolui, que os anos passam, as nossas ideias se transformam, o nosso estilo de vida, o nosso jeito de ser se transforma. E pode ser que algumas conexões já não façam mais sentido. Não significa que não foram especiais durante aquele momento que estiveram conosco, mas que de repente o propósito já foi cumprido. E é natural que ciclos se encerrem. Não significa que nos importemos menos com aquela pessoa, não significa que ela perdeu o valor intrínseco a si. Não. Da mesma forma que o ciclo do outro para conosco pode se encerrar também e, de repente, essa pessoa próxima a nós se afasta naturalmente. Será que a gente vai ficar triste, chateado, querendo reverter essa situação? A gente pode até. Mas, ao mesmo tempo, vale a pena entender que tudo passa. E os ciclos se renovam. Pessoas vêm, pessoas vão. Você vai ter oportunidade ainda de criar novas conexões, conhecer novas pessoas. Enquanto outras conexões parece que são mais presentes e perenes na nossa vida. A gente leva conosco por anos, pelo tempo que tiver que ser. Até um ponto, talvez, em que já não faça mais sentido. Até, talvez, encerrar esse ciclo através do término da encarnação. Mas não significa que não possamos nos rever numa encarnação futura ou até no plano espiritual, quando a gente se encontrar do outro lado. E aí, seria muito bom, não é? Encontrar boas pessoas. Ah, Fernando, mas e se eu voltar para o plano espiritual e eu encontro meu desafeto? O que acontece? Eu viro de costas, não cumprimento? Porque foi desafeto, talvez aqui no mundo físico, mas não significa que você não possa se reconciliar com a pessoa, né? E falar assim, olha, fizemos umas bobagens lá enquanto a gente estava encarnado, mas estamos aqui agora, né? Vamos reverter essa situação, vamos ficar em paz e tá tudo bem, né? Se a gente conseguir ainda ter essa oportunidade, seria maravilhoso, até quando a gente voltar para o plano espiritual. Então, não descartemos essa possibilidade também, não é mesmo? Então, eu gostaria de saber de você. O que faz uma conexão ser realmente profunda para você? Ou seja, o que você valoriza? O que faz com que você queira se conectar com outras pessoas, estar junto delas, e o que você acredita que em você se destaca, chama atenção e faz com que as pessoas se aproximem de você. O que te faz especial para os outros? Você já refletiu sobre isso? O que em mim faz com que outras pessoas sintam afinidade por mim? São as minhas ideias, quando eu falo sobre elas, é o meu jeito de ser, é a pessoa que eu me pareço ou apresento, porque às vezes determinadas pessoas se identificam conosco, com o nosso estilo de vida, que nós mostramos ser nas redes sociais, né? Mas elas não conhecem a nossa particularidade, a nossa vida pessoal, a nossa intimidade. Ou seja, a gente também passa para o mundo versões de nós, como que algumas máscaras, as pessoas enxergam aquilo que a gente quer mostrar, não necessariamente quem a gente é. Mas quando a gente tem a oportunidade de conviver, então a gente passa a conhecer também a particularidade, as características de personalidade que às vezes não se apresentam. Quando nós só mostramos uma versão, uma parte de nós para os outros, por exemplo, através das redes sociais. É no convívio que a gente começa a entender os aspectos positivos e negativos dos outros. E estabelece o nosso filtro também, falando, olha, quero continuar e conhecer mais essa pessoa, ou quero me afastar, porque não está sendo muito interessante, não. Tudo é uma oportunidade da gente conhecer, e afinidade de alma também é isso. A gente pode entrar em sintonia e ter afinidade com uma versão de alguém, não necessariamente com essa pessoa como um todo. Só com uma parte daquilo que ela apresenta de si para o mundo. E está tudo bem também. Mas se essa parte que ela apresenta para o mundo for transformadora para a sua vida, então agradeça por isso, porque contribuiu com você em algum instante que talvez você precisava. Se isso foi transformador para você, acolha, aceite e aproveite, porque as coisas boas, elas merecem ser reconhecidas e aproveitadas. E aquilo que não é bom você descarta, vira página. Não me serve, então não vou levar comigo, não vou acolher.
Então, aquilo que vem do outro que também não vai contribuir para a minha jornada, para eu ser uma pessoa melhor, não vai contribuir para o meu momento, para eu superá-lo, especialmente se eu estiver passando por uma situação difícil, desafiadora, então eu não vou dar atenção para isso. Eu me abro às oportunidades positivas que o universo tem para me oferecer e que as pessoas também têm para me ofertar. Acolho, agradeço, reconheço. E aquilo que não servir, eu deixo ir. Você tem facilidade em deixar ir pessoas que entraram na sua vida, mesmo que forem pessoas que trouxeram experiências muito boas, muito positivas, mas que não necessariamente precisam mais permanecer, pessoas que já estão se afastando. Você é o tipo de ser humano mais apegado, que tem dificuldade em lidar com os fechamentos de ciclos. Por que fulano não me liga mais? Por que fulano não me procura mais? Por que só sou eu que tenho que ir atrás? A gente está falando de afinidade de almas, e às vezes a afinidade é só de um lado, está faltando a afinidade do outro. Quando isso acontece, o aprendizado é: deixa ir. Solta. Porque se a gente está precisando forçar, é porque não é o nosso número. Não é mesmo? Isso vale para relacionamentos interpessoais de modo geral e também para afetivos, hein? Então fica aí a dica para você refletir até mesmo sobre a afinidade de almas nas relações afetivas, relacionamentos românticos. Você está precisando forçar para caber porque não é seu número. Lembre-se disso, hein? Vamos para a nossa pergunta de fechamento agora. Reflexão final. Pensa só. Se algumas pessoas cruzassem o seu caminho, e se essas pessoas cruzassem o seu caminho, justamente para lembrar você de que você não precisa atravessar tudo sozinho. Mas às vezes elas vêm para ajudar na travessia de uma passagem e depois elas precisam ir. Você sabe reconhecer essas pessoas quando elas chegam e sabe reconhecer os momentos em que se vão? E mais, e essa é a parte mais importante, você já disse a essas pessoas o quanto foram ou o quanto são importantes para você? Porque depois que elas vão embora, a gente pode perder a oportunidade. Então, reflita a respeito e aproveita quem já está na tua vida e que faz uma grande diferença, que é importante reconhecer, que é importante valorizar. Fala para ela o quão importante ela é na sua vida e por quê. E pode ter certeza que isso ajuda a fortalecer, sobretudo, essa conexão, essa relação. E eu gostei, hein? Espero que você tenha gostado também. E me deixa saber o que você tem achado aqui dos programas. Se comunica comigo, me acompanha nas redes sociais. Eu tô lá, vai ser um prazer interagir com você. @FernandoVidia, você me encontra e você pode mandar mensagem, seja no Instagram, seja me encontrar no TikTok, no Threads, redes sociais de modo geral, você vai me encontrar com esse @, tá? Agradeço você que me acompanhou até aqui. Vejo vocês no próximo programa. E deixo também um super beijo, um abraço. Desejo uma excelente vida. Bora viver!